A geração nem estuda e nem trabalha. Aqueles jovens que não estão contribuindo absolutamente de nenhuma forma, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a economia do país como um todo, vai arruinar o futuro dessa nação. E eu vou te contar o porquê. Mas antes de entrar no nosso tema principal, vamos começar falando sobre o dado mais recente de concursos públicos. O governo Lula, em um ano, abriu 47% mais vagas de concursos do que o Bolsonaro ao longo de 4 anos. Pois é, o governo Lula abriu 9.100 vagas de concurso público em 2023. O número representa 47% a mais em relação ao período de 2019 a 2022, durante a gestão do Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, celebrou o aumento dos concursos públicos, comemorou, dizendo que agora tem um monte de funcionário público para diversas áreas para melhorar o atendimento e a prestação de serviços públicos. É isso que precisamos, um Estado forte, voltado para atender as demandas da população. Será que alguém ainda acredita nesse tipo? Bom, se ela está falando, eu acho que sim, ainda tem gente que acredita nesse tipo de discursinho. E até enganchando aqui, hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024, nós temos aí o edital do Enem dos concursos, com salários de até R$20 mil. Deixa eu explicar isso daqui, isso aqui é novidade, tá? O governo publicou nesta quarta-feira o concurso público nacional unificado, que está sendo chamado aí de Enem dos concursos. Pô, por que Enem dos concursos? Porque ele vai ser bem parecido como é a aplicação da prova do Enem. São provas simultâneas em 217 cidades, com 6.640 vagas para você virar servidor público federal, que na escala ali, municipal, estadual, federal, via de regra, quando você vira servidor público federal, você ganha mais benefícios, mais vencimentos, tá? Neste caso aqui, esse Enem dos concursos vai abrir vaga para o quê? Para um monte de coisa. Vai ter vaga para ser servidor público da FUNAI, servidor público do INCRA, para ser fiscal do trabalho, tem uma pancada de coisa. Qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Bom, essa notícia é muito positiva para quem é concurseiro e está buscando aí entrar no serviço público e ganhar uma grana acima do que ganharia na iniciativa privada. Então essa notícia é positiva para essa galera. Não tem como a gente varrer a verdade para debaixo do tapete. Essas pessoas vão estar felizes com isso daqui. Agora, do outro lado, tem o lado negativo, né? Todo funcionário público precisa receber dinheiro. Ele não trabalha de graça. E quem paga esse dinheiro é o Estado. Só que o Estado não produz nada, né? O Estado ele apenas explora a produção dos outros através da cobrança de impostos e taxas. Então, na prática, quem paga o salário dos funcionários públicos sou eu, é você. E ó, não me entenda mal, o problema não é ter funcionário público, porque em qualquer país do mundo vai ter funcionário público. O problema não é esse. O problema é que no Brasil você tem ali o creme de la creme, a nata, uma casta super privilegiada, o alto escalão do funcionalismo público, que usufrui de diversos privilégios, benefícios, mamatas, e nem paga imposto de renda sobre as paradas que recebe. É completamente descolado da realidade de 99,9% da população brasileira. E tudo isso pago com dinheiro dos impostos. Então eu não acho que para um país pobre como o Brasil, cheio de problemas como o nosso, isso seja a melhor aplicação de verbas públicas. O Brasil não precisa de mais e mais e mais funcionários públicos. O Brasil precisa de mais eficiência nos gastos públicos. Porque desde que eu me conheço por gente, o Brasil gasta. Só que os serviços públicos, eles continuam sempre sendo da pior qualidade possível. Então, não é sinal que tem alguma coisa muito errada por aí? Agricultores alemães fazem segundo dia de greve contra medidas do governo. Olha, se você quer entender melhor o caos que está na Alemanha, eu sugiro que você volte para o nosso bate-papo de ontem. Vou até deixar como sugestão aqui em cima, porque ontem nós trocamos uma ideia aqui, eu expliquei tudinho que o governo alemão comprou briga contra o agro, cortou o subsídio do diesel,
que é o combustível utilizado pelo agro alemão, e também o fim da isenção fiscal para você comprar máquinas e tratores, enfim, comprou briga com o agro e como resposta o pessoal do agro resolveu ir para as ruas com as suas máquinas, com os seus tratores, eles bloquearam ruas, rotatórias, cruzamentos e rodovias, jogaram esterco lá na frente de um monte de negócio de serviço público, assim, enfim. Mais um grande protesto está marcado para o dia 15 de janeiro, que é a próxima segunda-feira. E falando em agro, nós vamos falar do agro brasileiro, que está passando por uma crise diferente do agro alemão. A treta do agro alemão é contra o governo. A treta do agro brasileiro é do clima, cara. A safra está passando por um perrengue gigantesco. A gente falou no final do ano passado, eu cantei a letra aqui para você, que o Mato Grosso estava na pindaíba. Ia sofrer a maior quebra de safra de soja de sua história. Lá no finalzinho de dezembro já estava cantando a bola e agora, cara, tá vindo à tona, tá? Produtividade da soja cai até 60% no Mato Grosso. Ó, isso aqui é hoje, dia 10 de janeiro. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de soja. E o clima do Mato Grosso arrebentou a safra de soja. A cidade de Sorriso, que é uma das maiores produtoras de soja do Brasil, um mau tempo fez com que os produtores antecipassem a colheita e as perdas de produtividade são de até 60%. Vou trazer alguns exemplos aqui da vida real para você. Na fazenda do Stade Beledelli, a previsão inicial era de você colher 65 sacas de soja por hectare. Sabe quanto que ele falou que ele está colhendo? 30 sacas de soja, 65 para 30, amigo. Já na fazenda do Roberto Svitch, que é também ali de Sorriso, ele tinha uma previsão inicial de colher 60 sacas por hectare. Agora ele falou que vai colher só ali 25 sacas por hectare. Esse é o maior produtor de soja do Brasil. O segundo maior produtor de soja do Brasil é o estado do Paraná, que também está com problemas. Calor e falta de chuvas impactam lavouras de soja do Paraná. Na semana anterior aqui ao nosso bate-papo, 80% das áreas de plantação de soja no estado do Paraná estavam em boa condição. Nessa semana, caiu de 86% para 71%. Na semana anterior, apenas 1% da área plantada de soja estava em situação muito ruim. Nesta semana, já pulou de 1% para 5%. O Paraná está sem chuvas significativas desde a segunda quinzena de dezembro. E se não chover nesta semana, esses números que eu acabei de falar para você vão piorar bastante. A gente vai falar mais sobre o agro ao longo dos nossos próximos bate-papos, que eu estou acompanhando aqui, ó, de olho bem aberto, com a lupa, porque isso daqui, meu amigo, pode afetar as empresas do agro na bolsa, os fiagros e a economia brasileira como um todo. Então a gente está acompanhando de pertinho. Então cola aqui nos nossos bate-papos diários para acompanhar junto comigo. E agora a gente vai para o nosso bate-papo. Tema principal de hoje: economia poderia ter crescido até 46 bilhões de reais se os neném estivessem trabalhando. Isso apenas relacionado à economia de um único ano. Porque esses jovens neném, se eles não entrarem no mercado de trabalho, podem reduzir em 10 pontos percentuais o crescimento do PIB brasileiro em 30 anos. Os neném é aquela geração de jovens que nem estuda e nem trabalha. Como você acabou de ver, eles poderiam gerar 46 bilhões de reais para a economia brasileira, o PIB do nosso país, no ano passado, em apenas 12 meses. Poderia, caso eles estivessem trabalhando, mas eles não estão. E também não querem saber estudar. E aqui vem o pulo do gato. Esses cálculos, eles foram feitos levando em consideração a geração neném de 18 a 24 anos. Ou seja, eles deram uma colher de chá aqui, porque a faixa etária calculada pelo IBGE da geração neném é maior, é de 15 a 29 anos. Então eles pegaram só a faixa de 18 a 24. Mas se você pegar de 15 a 29, esses dados que eu acabei de falar para você poderiam ser bem piores. Mas qual que é o problema de ter um jovem que não trabalha e não estuda? Isso não é problema dele? É problema dele, mas também é problema do nosso país. Para refletir aqui junto comigo. O cara é jovem. Ele não estuda e ele não trabalha. E ele vai viver muito ainda. Ou seja,
ele vai contribuir pouco ou quase nada para a economia brasileira ao longo de todo esse tempo até ele bater as botas. No entanto, ele vai consumir muita grana com benefícios sociais, programas do governo, assistencialismo, previdência do INSS, que vem da onde? Do dinheiro público. O dinheiro público vem da onde? Do pagamento de taxas, impostos que saem do seu bolso. Hoje, no momento que nós estamos trocando essa ideia aqui, são 11 milhões de jovens da geração neném do Brasil. Quem está falando isso não sou eu, é o IBGE nos seus dados mais recentes que foram divulgados. Vale lembrar mais uma vez, o IBGE considera a faixa etária de 15 a 29 anos que nem está estudando e nem está trabalhando. Nem. Bom, aí, como eu disse, esses jovens não estudam, não se informam, não se qualificam, sempre serão, portanto, pessoas com baixa educação. E baixa educação significa que você vai receber baixos salários e ter baixa produtividade na economia brasileira. Eles vão contribuir pouco para o crescimento econômico, tá? Eles vão contribuir pouco para a economia do nosso país, mas vão acabar na outra ponta custando caro aos cofres públicos. É por isso que a geração neném, além de prejudicar o curto e o médio prazo da economia brasileira, também acaba afetando o longo prazo da prosperidade econômica do nosso país. O número alto de nenéns afeta a grave situação da já debilitada Previdência Social brasileira. E eu vou te explicar o porquê. A Previdência Social brasileira hoje está caminhando para um déficit de 400 bilhões, com B, bilhões de reais por ano. E as perspectivas futuras para o INSS são as piores possíveis, porque atualmente nós temos 3 contribuintes para cada aposentado ou pensionista do INSS. O equilíbrio das contas só seria possível se nós tivéssemos 7 contribuintes para cada aposentado ou pensionista do INSS. E essa geração de jovens, ela é fundamental, crucial para manter a pirâmide financeira chamada Previdência Social. Assim como qualquer pirâmide financeira, a Previdência precisa de cada vez mais pessoas entrando na base para você sustentar o topo da pirâmide. Gente entrando na base para sustentar os benefícios de quem está lá em cima. Mas aí quando a gente percebe que tem milhões e milhões de jovens que fazem parte da geração nem estuda e nem trabalha, se eles não trabalham, como é que eles vão pagar a contribuição do INSS? No regime de repartição, que é como funciona a Previdência Social brasileira, os trabalhadores de hoje, os trabalhadores ativos, pagam os benefícios dos inativos, os aposentados e pensionistas do INSS. Hoje, quem tem 30, 35, 40 anos está bancando a aposentadoria de quem tem 65, 70, 75. Mas e quando essa rapaziada de 30, 35, 40 anos ficar mais velho e chegar a hora de se aposentar, quem tem que bancar a aposentadoria deles é a geração neném. E aí como é que vai ficar? E tem outro ponto aqui que acaba prejudicando também a sustentabilidade da Previdência Social brasileira, é que o nosso país é carregado de burocracia e leis trabalhistas absurdas do século passado que não foram atualizados para a realidade 2024. Quanto mais você cria leis, normas e regras para os trabalhadores, mais cresce o mercado informal de trabalho. Hoje, segundo o IBGE, são 39 milhões de brasileiros de todas as idades que trabalham de modo informal. Se a burocracia e os custos trabalhistas, todos aqueles encargos, fossem reduzidos, nós teríamos milhões de brasileiros saindo da informalidade e indo para a formalidade. E quando você passa a ser formal, você contribui para a Previdência Social, para o INSS. Acontece que esse pessoal, esses 39 milhões, não vão sair da informalidade, enquanto você não tiver redução da burocracia, redução dos impostos, redução das taxas, redução dos encargos. Esses 39 milhões da informalidade também não estão contribuindo para a Previdência Pública. Qual que é a conclusão? Primeiro, a geração neném é um problemão que a gente tem que encarar sem mimimi, sem nhenhenhé, porque é algo que vai prejudicar o futuro econômico do nosso país. E o segundo ponto da conclusão é: não dependa do INSS, não dependa da Previdência Pública, porque isso daqui tá com os dias contados. Não confie o futuro financeiro seu e das pessoas que você ama para essa
pirâmide prestes a ruir que se chama INSS. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus e até lá.